paz do Senhor, graça e paz, paz de Deus, ou tão somente Shalom. Fica como você preferir. Como que você está? Eu estou aqui mais uma vez com vocês de maneira remota para falarmos sobre as grandezas, sobre as maravilhas do nosso Deus. Hoje nós iniciaremos uma série de estudos de maneira panorâmica, voltada para o livro de Gênesis. Aí você pode me perguntar, como assim de maneira panorâmica? Então, para tanto, eu preciso definir com você, nós precisamos chegar ao contexto, ao consenso do que é visão panorâmica. Então, a definição usada no contexto que nós utilizaremos aqui leva-nos a uma perspectiva geral da obra de Gênesis. É como se nós estivéssemos fazendo um voo sobre a obra. E aí, no decorrer das nossas aulas, você perceberá que o intuito é exatamente esse, trazer uma visão geral. Obviamente que levantarei algumas teorias, algumas situações meio complicadas, mas não entregarei a resposta de bandeja, nós estudaremos juntos. Então, neste estudo panorâmico, o protagonista será você. Vamos lá? Bons estudos! O nome do livro em português, Gênesis, traz em si a tradução grega do Pentateuco, tradução que foi feita lá no passado, alguns anos antes de Cristo, quando 70 sábios gregos, a mando do Império Grego, do Império Helênico, pediu para que se traduzisse o Velho Testamento do hebraico e as suas respectivas passagens em aramaico para o grego. E aí o que aconteceu? Os tradutores da Septuaginta, é assim chamada, para quem não assistiu a História da Igreja, fica aí o convite, está disponível aí em nossos meios de comunicação, lá nós falamos um pouco mais aprofundado sobre isso. Enfim, então os tradutores desta versão do Antigo Testamento para o grego, chamada de Septuaginta, pegaram a primeira palavra do texto bíblico, do texto no hebraico, que é Bereshit, que significa o que, etimologicamente, traz a ideia de origem, tudo bem? Que traz a ideia de no princípio. Fato este que vai trazer para nós aí alguns probleminhas em questão de interpretação. Por que essa polêmica vai surgir? Dá uma olhada, eu vou ler com vocês aqui o livro de Gênesis, o primeiro versículo, capítulo 1, versículo de número 1. Nós temos a palavra dizendo assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E é aí que você vai perceber que o texto bíblico traz, ele mostra para nós, ele apresenta para nós o quê? Um Deus dando origem a tudo que existe no universo, ao homem e todas as coisas. E aí você vai perguntar assim para mim, Sandro, mas qual que é o problema? Onde que nós vemos esse problema? O problema, gente, está na própria concepção da igreja, porque a igreja coloca Gênesis como um livro simplesmente apresentando a criação. E não é bem isso, nós temos no livro de Gênesis 50 capítulos. E a criação, ela se dá apenas em 2 capítulos desta obra. Então você não tem uma preocupação, e nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente dentro das nossas aulas, que o autor, ele não teve uma preocupação em apresentar como tudo começou. Ele simplesmente é como se ele desse uma pincelada, ele fizesse uma apresentação, o que é muito comum no gênero narrativo. Tá ok? Então, para entender Gênesis, você tem que entender um pouquinho sobre essa questão narrativa. Então, ele faz o quê? Ele cria uma introdução, o que era muito comum, como eu disse, nos escritores que faziam narrações no hebraico, sobre o pano de fundo, dando origem aos seus personagens, ou como que eles surgiram, para depois apresentar outros fatores. Então, Gênesis não traz em si uma preocupação muito ferrenha com relação à criação, à origem do universo dentre todas as coisas. Então você vai falar assim, peraí, Sandro, então por que traz esse nome Gênesis, origem? Porque outras coisas mais, outros fatos mais, de maior relevância, diga-se de passagem, vão ser apresentados neste livro. Olha que coisa bacana. Você vai ter aí, além da trama da criação, você tem a presença do primeiro pecado.
primeiro pecado que traz a ruína e morte. E ao mesmo tempo, isso aí você pode verificar no capítulo 3 de Gênesis, você vai perceber que trazendo essa ruína, essa morte, nós temos a apresentação do plano de redenção da humanidade, através da promessa de salvação pelo descendente da mulher, que seria Jesus Cristo. Então só daí você já começa a perceber que Gênesis ele vai trabalhar outros pontos mais. E detalhe, mediante essa promessa, mediante o aparecimento da promessa da redenção, Gênesis ele vai apresentar e vai trabalhar sim aí uma outra grande preocupação. Mas antes disso eu ainda quero comentar com vocês que Deus, além de inspirar um escritor, nós vamos falar aí já sobre esse camarada que escreveu o livro de Gênesis, além dele mostrar o plano da redenção, ele apresenta para nós a origem das várias nações da Terra. Como que surgiu a Inglaterra, surgiu o Brasil, surgiu os Estados Unidos, surgiu a África, como que isso aconteceu? Isso é apresentado também em Gênesis. Por quê? Para trabalhar um pano de fundo, porque dentre todas as nações, Deus haveria de escolher uma. E é aí que Gênesis passa a se preocupar. Nós podemos dizer que aproximadamente 4/5, tá? Ou seja, 40 capítulos deste livro de Gênesis vai se destinar à formação de uma família, ao qual todas as famílias da terra, a minha e a sua, seriam benditas, que é a família de Abraão, que vai dar origem ao povo de Israel, da onde virá Jesus Cristo, que haveria de salvar a humanidade através da sua morte na cruz. Então, este é o tema do livro de Gênesis. Mostrar de maneira particular a formação da família da onde viria o Salvador. O livro de Gênesis, conforme eu já disse, ele tem sido estudado e debatido ao longo dos séculos. Eu acredito que o livro de Gênesis será estudado e debatido nos séculos do porvir também, nos séculos que virão. Acho que quando Jesus vir buscar a sua igreja, nós estaremos ali debruçados, olhando e tentando encontrar respostas no livro de Gênesis que talvez estejam escondidas e somente Deus o saiba. Porém, dentro dessas especulações, dessas considerações, uma das perguntas que mais chama atenção e que é motivo de grande discussão no meio acadêmico está relacionado ao autor da obra. Será que foi Moisés realmente quem escreveu o livro? Quem o teria escrito? Eu acredito que uma pergunta que também poderia ser posta aí é: como foi escrito o primeiro livro da Bíblia? A autoria do livro de Gênesis, ela está bem atrelada à compreensão, talvez, de quem escreveu o restante do Pentateuco, que, segundo a mais antiga tradição, a tradição judaica cristã ou hebraica cristã, como você preferir, implica que Moisés, dirigido pelo Espírito de Deus, foi quem escreveu a obra, foi quem escreveu o livro de Gênesis. Então aí surgem duas vertentes, duas correntes dentro da igreja cristã, que diz que a primeira, que Moisés recebeu ali de Deus, Deus colocou, vamos fazer uma paráfrase aqui, que Deus coloca Moisés à sua frente e fala: Moisés, copia aí o que eu vou te ditar. E Deus teria ditado tete a tete para Moisés, e Moisés foi lá, foi assim que aconteceu, tal, e foi escrevendo. Uma outra teoria diz que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus e com base em documentos antigos que estavam existentes, que existiam na sua época, compôs o livro. Então Moisés teve acesso, e Paulo fala isso, que Moisés ele era versátil em toda a ciência dos egípcios, ele estava nada mais nada menos que diante de uma das maiores culturas da sua época, e ele foi criado no palácio de Faraó, então ele teria tido acesso a N documentos, e ali ele, inspirado por Deus, ele teria feito o livro de Gênesis, teria entendido e construído a obra do livro de Gênesis.
Pois bem, essa autoria, essas duas versões implicam para que Moisés teria escrito, ou somente inspirado, ou inspirado e baseado dentro da obra. E aí, nós, como é uma questão histórica, fica aberto ao que você, propriamente dito, gostaria de entender, gostaria de colocar. No século XVIII, no final do século XVIII, questiona-se se Moisés teria escrito a obra, teria escrito o livro de Gênesis. E detalhe, esse questionamento ele não é feito apenas, quanto ao livro de Gênesis, mas é questionado praticamente todo o restante do Pentateuco. A suposição, ela implica que foram vários autores que botaram o dedinho ali na escrita, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, e que esses 5 primeiros livros só teriam chegado à sua forma final, a forma como nós conhecemos hoje, lá em meados do século VI a.C., ou seja, quase já na entrada do Império Helênico. Porém, afirmar que Moisés não escreveu a obra cai dentro de um problema muito sério. Por quê? Porque você estaria colocando também em dúvida as palavras do próprio Jesus, porque Jesus afirma da lei de Moisés, a lei que Moisés escreveu. Então, peraí, se não foi Moisés quem a escreveu, se não foi Moisés quem escreveu a lei, que é a Torá, opa, então Jesus estava errado. Se Jesus errou, então ele não era Deus. Se ele não era Deus, seu sacrifício foi em vão. Percebem? Aonde que vai o problema de questionar essa autoria que Jesus e outros escritores também do Novo Testamento apontam? Eles apontam para Moisés, eles apresentam Moisés como o escritor da obra. Então, o que é interessante é que você saiba que Moisés escreve o livro de Gênesis. De que maneira? Nós apresentamos duas delas. Ou Deus foi lá e se apresentou para Moisés e ditou para Moisés, e Moisés copiou, ou Moisés, inspirado por Deus também, mas também com acesso a documentos que estavam existentes dentro da sua época, nós vamos apresentar alguns desses documentos no decorrer das aulas, foi lá e esboçou e criou o livro de Gênesis. Conforme eu disse para vocês no início da nossa aula, o livro de Gênesis ele apresenta a origem de vários assuntos. A origem do universo, ele apresenta a origem do pecado, apresenta a primeira promessa messiânica, a origem das grandes nações, enfim. Para facilitar esse nosso estudo, já que, como eu disse, nós estamos fazendo um estudo panorâmico, eu vou dividir o livro de Gênesis em dois grandes pontos, em duas grandes partes principais. Vamos lá. Bom, a primeira parte, ela vai apresentar o começo da humanidade. Será correspondido dos capítulos 1 ao capítulo 11. E nesse primeiro momento nós temos o autor, Moisés, como nós já conversamos e falamos, apresentando Deus como Criador e soberano sobre todas as coisas. O termo Elohim, que transliterado do hebraico, como nós vimos aí, enfatiza a grandeza e a plenitude desse Deus. E ainda sugere a presença da Trindade. Por quê? Porque a palavra Elohim é plural de Eloá. E Eloá significa Deus, pode ser atribuído também a outros deuses. Mas Elohim é atribuído ao nosso Senhor como soberano e criador de todas as coisas. Ainda neste quadrante, vocês vão perceber que nós temos a entrada do pecado no coração da humanidade e a multiplicação desse pecado e o primeiro julgamento de Deus sobre a humanidade. Apesar de apresentar a entrada do pecado, como nós vimos, apresenta-se também ali no capítulo 3, versículo 15, a promessa divina da redenção, porque o texto apresenta de uma maneira resumida o reino de Deus e o plano da redenção através da descendência da mulher. Tem um pensador, Stanley Ellison, que diz que o texto de Gênesis 3,15 é o João 3,16 do Antigo Testamento.
Ainda dentro desta primeira parte, nós temos a continuidade do pecado. Você vai perceber que o pecado ainda continua aflorando. Temos um novo julgamento de Deus, que é o dilúvio. Nós temos a criação, depois a expansão das gerações e nações sobre a face da terra, até a escolha de um homem, do qual todas as famílias seriam benditas, que é a família de Abraão. Mas isso faz parte do segundo momento. Essa segunda parte nós chamaremos de período patriarcal. Ela perfaz, dentro da história de Gênesis, dos capítulos 12 até o final, até o capítulo 50. E aqui você encontra a história que Deus faz com Abraão, a aliança que Deus estabelece com Abraão e com a sua descendência, abençoando em Abraão todas as nações da terra. Aqui é interessante você perceber, do capítulo 12 ao 50, que existe uma preocupação maior agora do autor, Moisés, vamos chamar assim, né? Vamos colocar ali no que nós acreditamos. Então Moisés, ele coloca, aparentemente ele tem uma preocupação agora, não só em colocar fatos mais pontuais, em colocar talvez um pouco mais de veracidade dentro daquilo que ele escreve, mas também com a preocupação de apresentar uma historicidade e também voltar-se um pouco mais à geografia de onde os fatos se passam, daquilo que ele está relatando. Você também pode perceber aí que agora existe algo mais voltado com a cronologia, existe uma preocupação maior com o tempo que se passa, algo que não acontecia lá nos 11 primeiros capítulos. Então, você percebe que existe uma espécie de sistematização desse período patriarcal e também parece que rola uma espécie de processo de seleção, do qual Deus parece que vai afunilando até chegar em Jacó e a sua família. Tá bom? Então, olha só, dividir o livro em duas partes, é importante notar que o autor, né, e que o livro por si só, também vai, de certa forma, se autodividir. Então é aí que entra aqui a defesa daquela teoria que eu comentei com vocês, que Moisés possivelmente se baseou em outros documentos. Esses documentos são tratados dentro do texto bíblico como as gerações de. No hebraico é uma palavra só, que é o toledot, que vai o quê? Induzir as seções que nós temos dentro do livro de Gênesis, que são essas que vocês verão agora. Geração do céu e da terra. Geração de Adão. Geração de Noé. Geração dos filhos de Noé. Geração de Sem. Geração de Terá. Geração de Ismael, geração de Isaque, geração de Esaú e, finalizando, geração de Jacó. Então deu para você perceber aí que são vários documentos que são apresentados, relatados ali no livro de Gênesis. Eles não têm uma importância menor, muitas pessoas às vezes até pulam essa parte. Eu ouvi muitas pessoas dizer, eu não gosto de ler as gerações, mas são importantes. Por quê? Porque elas mostram as subdivisões que existem dentro do livro de Gênesis. Tá ok? Então, gente, ficamos por aqui nessa aula. Espero ter aguçado um pouquinho da sua curiosidade e eu vou deixar para vocês aí agora um momento para que vocês possam compartilhar as suas dúvidas. Nós vamos fazer um estudo um pouquinho diferente. Vocês vão entrar agora no e-mail, que está aqui já relacionado embaixo, vocês já estão vendo aí, ou também podem entrar pelo Instagram e podemos conversar durante essa semana, compartilhar aquilo que nós estamos aprendendo ou descobrindo, porque eu também quero aprender com você. E vamos conversar bastante. Então, esses dois canais aqui estão abertos, o e-mail e o Instagram, voltado exatamente para essas dúvidas que nós estamos levantando e procuraremos, obviamente, esclarecer desde que Deus nos dê a graça. Até mais!